Das profundezas da Terra, chegam-nos vestígios de um mistério de quase 2000 anos. Morreram instantaneamente vítimas da erupção de um vulcão. Mas só agora estamos começando a juntar as peças do mosaico que conta aquelas trágicas horas finais. Vai! Pulsando com uma energia sem similar, o sul da Itália é também amigo íntimo da destruição e da morte. Ativo há 17.000 anos, o Monte Vesúvio entrou pela última vez em erupção em 1944, devastando 2 cidades. A apenas alguns quilômetros do Vesúvio, outra cidade vive uma ameaça diferente. Aqui o mar parece ferver, a terra geme e murmura e os gases sulfúricos sufocam o ar. O Vesúvio dorme, escreveu um cientista, mas seu coração ainda pulsa. Um microcosmo de nossa eterna batalha contra forças que não conseguimos domar. Essa é a vida às sombras do Vesúvio. Banhada pelas plácidas águas da Baía de Nápoles, a região de Campanha sempre atraiu poetas e viajantes, imperadores e reis. Há 1000 anos, escritores descreveram Campanha como a terra mais bem-aventurada, a mais bela de todas as regiões, não apenas da Itália, mas do mundo. Um lugar onde os verões são frescos e os invernos quentes, e onde o mar afasta-se gentilmente depois de beijar a areia. O clima e o solo extraordinariamente ricos permitem aos agricultores plantar vinhas, oliveiras e obter até 4 safras de uvas por ano. Mas 2000 anos atrás, poucos sabiam que a riqueza do solo era um dom da montanha ali no meio e que a montanha era, na verdade, um vulcão. Hoje, o Monte Vesúvio é conhecido como um dos mais famosos e infames vulcões da história. O mais ativo vulcão do continente europeu já entrou em erupção cerca de 50 vezes desde o Império Romano. Projetando-se sobre uma metrópole bem maior do que nos tempos romanos, o Vesúvio, a montanha ardente, ainda é uma ameaça. Hoje, as sombras do Vesúvio atingem cerca de 2 milhões de pessoas na área da Grande Nápoles, uma das regiões urbanas mais densamente povoadas da Europa. Em nenhum outro local do mundo ocidental, tantas pessoas vivem tão próximas a um vulcão ativo. O autor americano Herman Melville escreveu que a lição ensinada pelo local aos napolitanos é: coma, beba e divirta-se, porque amanhã morreremos. E o poeta alemão Goethe escreveu: o napolitano certamente seria uma criatura diferente se não se sentisse preso entre Deus e o demônio. Até o diário de um turista italiano diz que a proximidade da morte exalta a vida. Embora a maior parte dos napolitanos não saiba ou recusa-se a acreditar que o Vesúvio é um vulcão ativo, os cientistas locais estão em alerta 24 horas por dia. As informações sísmicas de toda a região são constantemente monitoradas.
Sem nenhuma possibilidade de um plano prático de defesa civil para o inesperado, a meta é acumular dados suficientes para o desenvolvimento de um sistema de alerta precoce. O estudo das camadas terrestres nos ensina que a camada externa da Terra é composta de cerca de 12 placas rígidas em movimento constante. Os movimentos fazem com que as placas rachem de várias formas. Uma delas é chamada de subducção, na qual uma placa mergulha sob a outra. Quando isso acontece, o calor do interior da Terra cria um magma, rocha quente em estado líquido. Dessa forma, são formados 80% dos vulcões da Terra. Ao longo da costa da Itália, a subducção criou toda uma cadeia de vulcões. O mais famoso da Itália e talvez do mundo é o Monte Vesúvio. Aqui o poder das forças da natureza foi sentido por Pozzuoli, a própria Nápoles, San Sebastiano e 2 cidades, que tornaram-se famosas quando o Vesúvio as soterrou em 79 DC, Herculaneum e Pompeia. Perdida e esquecida por mais de 1.600 anos, Pompeia é um dos melhores pontos arqueológicos do mundo, tanto por sua história comovente quanto por sua importância histórica. A 9 quilômetros da base do Vesúvio, Pompeia era um eletrizante centro comercial de cerca de 15.000 pessoas, especializado na exportação de vinho, peixe e trajes de lã. Sua prosperidade sem limites estava refletida no nome de sua rua principal, Rua da Abundância. Protegida das devastações do tempo por material vulcânico que a soterrou, Pompeia é a maior cidade do mundo antigo, tão bem preservada. Além de casas e lojas, Pompeia tinha seus próprios mercados, termas e teatros. Mais de 100 tavernas e estalagens abrigavam mercadores e comerciantes que vinham por terra e por mar dos pontos mais distantes do Império Romano. Os padeiros estavam entre os comerciantes mais ocupados. O grão era transformado em farinha em moinhos de pedra girados por animais ou escravos. No mais antigo anfiteatro romano de que se tem notícia, construído 100 anos antes do Coliseu de Roma, 20.000 espectadores vibravam com eventos esportivos, lutas de gladiadores e batalhas com animais selvagens. Logo depois do início das escavações, o nome Pompeia arrebatou o mundo ocidental e sua arte e arquitetura tiveram profundos efeitos na cultura europeia e americana. Uma febre de Pompeia compeliu pintores e escultores de toda a Europa a fazer peregrinações até aqui. O neoclassicismo foi considerado uma importante forma de arte e permaneceu como o padrão durante os séculos XVIII e XIX. Os pompeianos representavam Baco, o deus do vinho, coberto de uvas, como era o próprio Vesúvio. Sem nenhum registro de erupção na memória, viam-no meramente como uma montanha bela e inofensiva. Naquele dia fatal de agosto, no ano 79, milhares de pessoas fugiram da cidade na primeira explosão da montanha. Para os que ficaram, o fim foi repentino e violento, uma morte dolorosa e sufocante por asfixia de gases e cinzas. Seus corpos foram envolvidos pela cinza seca que endureceu ao longo dos anos, transformando-se em contornos ocos da morte. Quando as formas foram descobertas na década de 1860, foram injetadas com gesso para criar essas fiéis imagens das vítimas no exato momento da morte.
13 quilômetros a noroeste de Pompeia está a moderna cidade de Herculano. Foi construída no topo de uma antiga cidade soterrada, Herculaneum, que silenciou durante a mesma erupção que destruiu Pompeia. A parte mais antiga de Herculaneum ainda permanece escondida no subsolo, porque casas e lojas ocupadas estão por cima dela. Todos os vestígios de Herculaneum permaneceram desconhecidos até 1709. Até mesmo documentos sobre a elegante cidade desapareceram ou foram destruídos. O renascimento de Herculaneum começou com a sua descoberta acidental por um escavador de poços. Em busca de água, ele acabou encontrando o que seria um teatro romano. Mais tarde, escavadores souberam que haviam encontrado a antiga Herculaneum quando descobriram uma pedra de mármore com seu nome inscrito em latim. Em um dos escuros túneis, a aterrorizante imagem do passado. Uma impressão deixada no material vulcânico por uma estátua derrubada de seu pedestal. Tesouros magníficos foram descobertos. E quando essa notícia se espalhou, a nobreza reinante de Nápoles saqueou o teatro sem piedade. Túneis foram encomendados, escavados e explorados. E foi feito um enorme buraco para retirar os belos e inestimáveis mármores e estátuas de bronze. Então, exceto por escavações esporádicas, Herculaneum foi novamente esquecida. Mais de 100 anos depois, foram iniciadas escavações profissionais quando o governo fascista alocou grandes somas para preservar as antiguidades romanas. Toneladas e toneladas de material vulcânico foram retiradas. Só então começou a aparecer a antiga cidade. As escavações de Pompeia haviam sido relativamente fáceis, mas aqui em Herculaneum, os trabalhadores lutaram através de 12 a 18 metros de material duro como cimento. Por que essa diferença? Perguntam os cientistas. Por que Pompeia foi coberta por cascalho e cinza e Herculaneum por um depósito sólido de rochas, se as duas cidades foram soterradas durante a mesma erupção? Ao contrário do centro comercial de Pompeia, Herculaneum era uma cidade residencial e de veraneio. Construída em um baixo promontório sobre o mar, abrigava entre 4 a 5 mil ricos cidadãos aposentados, artesãos e pescadores. Os locais públicos mais notáveis de Herculaneum eram as termas. Aquecidas por lareiras e atendidas por escravos, as termas atraíam os habitantes quase que diariamente. Com seções separadas para homens e mulheres, as termas eram um local para relaxar, fazer amigos e fechar negócios. Agora, com base em registros do passado e o auxílio das mãos de um artista, Herculaneum volta magicamente ao que era nos gloriosos dias do Império Romano. Deixaram-nos imagens magnificamente esculpidas em bronze. Mas onde estão as pessoas? Poucos vestígios humanos foram encontrados, e os historiadores concluíram que os habitantes de Herculaneum haviam conseguido escapar. O extraordinário número de objetos comuns nos dá uma visão muito próxima da vida dos romanos. Uma prensa de roupa em uma tinturaria. Os remanescentes de uma cama.
Um berço de bebê carbonizado. Uma boneca carbonizada. Joias magníficas feitas à mão do mais puro ouro. E joias de condas, pedras e âmbar. Uma aldrava de bronze. Vidro delicadamente soprado. Anzóis e pesos de pesca. Corda enrolada. E talvez o mais espantoso de tudo, comida posta à mesa, nozes, pão recém-assado, ovos e figos preservados por quase 2000 anos. Em 1980, mais de 270 anos após a descoberta inicial de Herculaneum, foi encontrado um esqueleto perto da praia. Depois foram encontrados mais 3, incendiando a comunidade arqueológica. Os aposentos de arcos em frente à praia nunca haviam sido escavadas. Agora eles clamam por atenção. Mas ninguém estava preparado para a incrível descoberta que destruiria a teoria científica sobre as horas finais de Herculaneum. Muitos herculâneos não escaparam. Amontoados nos escuros recessos dos aposentos, várias pessoas foram destruídas pela fúria indiscriminada do Vesúvio. Talvez membros da mesma família, este grupo morreu envolvido em um abraço. Algumas vítimas foram encontradas portando ouro e pedras preciosas. Outras, na certeza que iriam escapar, juntaram seus tesouros e os levaram na fuga. Hoje, o cataclisma que trouxe morte instantânea transformou-se em um legado sem paralelos para os cientistas modernos. A análise dos ossos pode responder aos enigmas da história da cultura e da vida diária dos romanos. A antropóloga física Dra. Sarah Beisel dedicou sua carreira à análise de ossos humanos, mas esta oportunidade é sem precedentes. The reason why the Herculaneum population is so important that it may well be the only one we ever have from the Roman period in Italy, because Roman burials were cremations and so aren't studyable. And we've had artifacts before, we've had architectural remains, we've had literature, but this is the first time we've had real people, and I find it very moving. Trabalhando com o escavador-chefe Ciro Formícula, Sarah encontrou tesouros escondidos na terra por quase 2000 anos. Um magnífico bracelete é achado ao lado dos restos de uma mulher. Sem dúvida uma pessoa rica, pois foi encontrada com muitas joias de ouro. I think she must have had them in her purse, since her arm is off in another direction. Oh, this one has a little chain. Seus brincos, feitos para orelhas furadas, eram provavelmente adornados com pérolas, e ao fugir levou consigo uma lamparina de bronze, fútil proteção contra as trevas. I take them out of the ground because they talk to me then. They don't talk to me as much in the ground as they do to other people. But when I get them out, then they tell me what they did all their lives and what they did every day. And they say whether they're male or female, their ages, what kind of work they did, whether they were abused when they were alive.
what sort of nutrition they had, if they were sick. And, well, I can't see all the illnesses, but some of them, they can tell me that. The women can tell me how many babies they had. They can't tell me whether they were happy or not. Questo a notizia. A partir de um osso pélvico, Sarah é capaz de dizer a idade aproximada de uma mulher e quantos filhos teve. 27 anni, 2 bambini. Ela tinha aproximadamente 27 anos e teve 2 ou 3 filhos. From that little bone. Hold that news. No total, Sarah analisará cerca de 25 mil ossos. É uma tarefa monumental. Após limpar, secar e mergulhar os ossos em uma solução de resina acrílica para endurecê-los, Sarah inicia o processo de classificação e reconstrução. To put a skull together, it can take anything from 2 hours to 2 days. Depending. This one's pretty easy. I would give this one 4 hours. In general, I think they are pretty healthy. I haven't seen some of the gross diseases that I might see. Some of the people who I presume were slaves show signs of working very, very hard, and they're, of course, not nearly so healthy as some of the other people. Ancient people have beautiful teeth, even at ages of 35, 40, 45. They have very few cavities and very few abscesses, and all the teeth just lined up like piano keys. Com seus olhos treinados, Sarah é capaz de revelar um torturante mistério sobre 2 pessoas encontradas deitadas juntas em um dos aposentos. This baby was in the first chamber that we excavated in the back part, and actually before we started taking people out, all you could see was the top of the little head, and it was being held in the arms of a young girl. So we didn't know, we knew it was a baby, but we didn't know too much about it. The men that were working with me all said, this is a baby and its mother and everything, and I looked at the skeleton of the girl holding it. It was a pre-pubertal girl, so I knew it wasn't the mother, so then they all said it must be the sister, but I'll show you, I don't really think it was. This baby was a baby of a rich family because it had jewelry on, and I don't really think that a child that was from a poor family would have jewelry. Now, here's the girl that was holding her. And I'll show you why. I don't think she was the sister. Let's see if I can find her. Sort of a nice-looking person, isn't she? Nice, regular features. But if you look really closely here at these teeth, you can see the line. A really deep line, and the same here on the first molar. Now, this deep indentation into the enamel shows that when the tooth was growing, when this particular part of the tooth was forming, she just simply wasn't getting anything to eat. So that in itself does not point to a girl of a rich family. This is even more telling. The humerus. You see these places here, the attachment for the muscles here on the humerus, that's this arm bone. The attachment for the muscle here shows severe pulling of that muscle, which would really only happen in someone who was lifting things that were far too heavy for her to lift. And no daughter of a rich family would have to work like that. So I think she was a slave. So you see that there really was a cross-section of people found on that beach. It wasn't just poor people, there were rich people. Remember the lady with the gold bracelets. So everybody was down there that didn't escape. And they were all there together, and they all died together. Mas o principal mistério permanece. Por que fugiram para a praia?
Através do estudo de vários níveis de material vulcânico, o Dr. Harold Sigurdsson, da Universidade de Rhode Island, recompõe as últimas horas de Herculaneum. The eruption of Vesuvius occurred in two phases. The first phase lasted for about 18 hours and resulted in ash fall over a wide area. During that phase, the wind was blowing from the north, however, so that Herculaneum was spared most of the ash, and here only about 2 inches of ash fell during the first 18 hours of activity. Therefore, the population of Herculaneum was relatively unaware of the potential dangers for the city. Assim, muitos herculâneos ficaram, mas sua boa sorte não durou muito. Sigurdsson encontrou provas de uma violenta mudança de eventos que só ocorreu várias horas após o início da chuva de cinzas. These layers contain important lines of evidence. First of all, carbonized wood or charcoal, indicating temperatures of 200 to 300 degrees centigrade, as well as bricks and other building materials, which indicate high force, perhaps of the order of 100 to 200 kilometers per hour. These layers, therefore, in our interpretation, represent surges. Now, surges are the most deadly phases of volcanic eruptions. Uma fase da erupção do Monte Santa Helena em 1988 foi uma explosão. Ao contrário do lento fluxo de lava, as explosões possuem a força e a fúria de uma bomba nuclear. Comparada a Monte Santa Helena, a erupção do Vesúvio em 79 DC foi 10 vezes mais forte. Durante 12 horas, o Vesúvio arremessou para o céu uma coluna de pedras pome e fumaça, às vezes com 32 quilômetros de altura. Quando a coluna desabou, provocou uma explosão avalanche superaquecida que caiu sobre Herculaneum, matando seus moradores. Imediatamente após a explosão, um lento rio de detritos, denominado fluxo piroclástico, sepultou-os e preservou-os. Das 5 explosões seguintes, 3 atingiram Pompeia, mas então quase todos já haviam fugido. Herculaneum não teve tanta sorte. Nas ruínas de uma das termas de Herculaneum está clara a enormidade da fúria da montanha. This heavy marble bowl was sitting here by the window before the eruption, but when the surge blasted through the window, it picked up the bowl, and the force of the surge threw it across the room, where it left its impression in the volcanic deposit. If you look closely, you'll see impressions which were left by window glass thrown into the bowl when the surge blasted through the window. Próximo da meia-noite, ninguém poderia imaginar que seu mundo seria destroçado em um terrificante sopro. Com um rio de lava avançando sobre sua cidade a mais de 96 quilômetros horários, os herculâneos tiveram menos de 5 minutos para fugir para a praia, com certeza esperando escapar pelo mar. Quando a fuga tornou-se impossível, correram para os aposentos. Queimados pelo calor insuportável, morreram asfixiados quando os gases penetraram em seus pulmões. Os fluxos pirocráticos subsequentes selaram-nos onde estavam, imobilizados por quase 2 milênios nas torturadas posturas de seus momentos finais neste mundo. Até hoje, as escavações ao longo da praia já revelaram 10 aposentos. Mas menos de metade de Herculaneum foi escavada. Parece certo que outros aposentos, com outros mortos, permanecem escondidos sob os detritos vulcânicos. Como partes de Herculaneum permanecem soterradas sob as casas e lojas de Herculano, poderão jamais chegar a ver a luz do dia nem revelar seus antigos segredos para o mundo moderno. Outro local preferido por gregos e romanos era a ilha de Ischia, na Baía de Nápoles. Seu cenário encantador e suas saunas naturais seduziam os ricos e elegantes.
Vinham para curar-se de tudo, de reumatismo à gota, de bronquite a envelhecimento precoce. Águas térmicas e fontes de lama são abundantes nesta ilha vulcânica. Hoje, como na época dos romanos, o fogo que retumba sobre a terra transformou-se em prazer e lucro. Em busca de beleza, saúde e juventude, os turistas parecem não se importar com o fato de essas serem dádivas de um vulcão que pode entrar em atividade a qualquer hora. No continente, 11 quilômetros a oeste de Nápoles, está Pozzuoli, a maior cidade de uma região conhecida como Campos Ardentes. Toda a região é uma caldeira formada há cerca de 35 mil anos por uma grande erupção. Os Campos Ardentes possuem cerca de 24 crateras de vulcões menores. O único ainda ativo está localizado nos subúrbios de Pozzuoli. Seu nome é La Solfatara, terra sulfúrica. Incapazes de explicar o vapor constante e a lama borbulhante, os antigos acreditavam que isso fosse realmente uma entrada para o inferno. Em épocas mais recentes, o Solfatara foi considerado uma das fontes de inspiração para o inferno de Dante. Ao longo de sua história, o Solfatara vem chamando a atenção de leigos e cientistas. In the beginning it was pressurized steam, and we cannot enter the area because it's dangerous, because there is a corrosion by the steam of the crater, so there is possibility of collapse of the grounds. Hoje, os cientistas permanecem atrás de uma cerca de arame protegidos contra os deslizamentos. 70 anos atrás, conseguiam trabalhar neste observatório bem em cima da cratera. Logo além das árvores no final da cratera, espantamo-nos com a insólita visão de campings. Aqui, por algumas 1000 liras ou poucos dólares, turistas de várias partes do mundo vêm passar suas férias. Este terreno incomum pertenceu à família de Luca por mais de 100 anos. Eugênio de Luca. Not so many people used to come here to see the volcano because they are afraid. Now they come again. But we, me personally, we have never been afraid of it. I was sure, we were sure that nothing would happen. I mean, nothing volcanic, you know. Os turistas continuam a vir com fascinação e terror e, sem dúvida, um pouco de coragem. Mas logo além do monte, milhares de pessoas têm uma grande preocupação. Os difíceis cidadãos de Pozzuoli vivem e trabalham com um vizinho permanente, o Solfatara. Pozzuoli é uma cidade pesqueira. 2000 anos atrás, como Herculaneum e Ischia, era um dos locais de veraneio favoritos da aristocracia italiana. Nos seus dias de glória, foi também um dos principais centros comerciais do Império Romano. Hoje, como ontem, vendedores anunciam suas mercadorias. Seguem com seus negócios. Mas compradores e vendedores estão muito conscientes de outro perigo potencial, este sob seus pés. Por toda sua história, Pozzuoli foi sacudida por terremotos provocados pela elevação e queda do magma existente sob a cidade. Junto com o magma, a cidade também subiu e desceu. No antigo mercado romano, as colunas do templo de Serapis estavam acima do nível da água quando o mercado foi construído há 2000 anos. Agora, estão marcadas por vestígios de moluscos marinhos, sinal que ao longo dos séculos, Serapis foi periodicamente submerso. Recentemente, em 1976, sofreu uma grande inundação. Um período de incrível sublevação ocorreu no início da década de 1970, quando o solo elevou-se 1,70 m em apenas 3 anos,
Barcos que antes ancoravam ao longo das docas só são acessíveis hoje por escadas. Se Pozzuoli não estivesse à beira da água, seria mais difícil ver a elevação. Na verdade, foram os pescadores que a notaram em primeiro lugar, além das bolhas provocadas pelos escapes de vapor do fundo do mar. Se houver excesso de pressão, o perigo é uma explosão como a que formou esta montanha em 1538. Precedida por uma série de terremotos, a erupção elevou a terra mais de 120 metros em apenas 3 dias. Em 4 de outubro de 1983, após meses de tremores diários, um terremoto de 4 pontos assolou Pozzuoli. Os prédios mais antigos foram os que mais sofreram. Já enfraquecidos por um período de várias sublevações vulcânicas, muitos, como esta igreja, viraram ruínas. Ninguém sabe dizer quantas casas foram danificadas, mas no mínimo metade da população precisou mudar-se. Alguns por medo, outros por ordem do governo. Com a economia abalada e as escolas fechadas, cerca de 35 mil pessoas foram realocadas para hotéis e acampamentos temporários rapidamente montados pelo governo. Uma população já bastante pressionada por um ano de tremores constantes, era agora retirada do único lar que jamais conheceu. Em 1985, a sublevação vulcânica cessou misteriosamente e as pessoas começaram a retornar a Pozzuoli. Alguns comerciantes, com os edifícios destruídos ou considerados inseguros, montaram lojas temporárias no parque principal da cidade. Os cientistas não conseguem explicar a calma nem garantir a segurança do futuro. Muitos moradores ainda vivem em outra parte, vindo à cidade somente durante o dia. Para os pescadores, a melhor hora é logo após o amanhecer. Só Raffaele Buttiero e muitos outros como ele precisa dormir em Pozzuoli para não perder seu sustento. Trabalhando com seu filho Vincenzo todos os dias, exceto aos domingos, ele enrola sua rede de 1.600 metros. As águas abundantes são famosas por seus moluscos, polvos e lulas. Vincenzo é operário de uma fábrica e não pretende tornar-se um pescador, mas sabe que seu pai precisa de ajuda no trabalho físico pesado. Vincenzo tem a sua própria família, mas seus laços com os pais permanecem muito fortes. A esposa de Raffaele faz um trabalho árduo para manter intactos laços familiares, viajando diariamente de ônibus da cidade onde mora até Pozzuoli. Annunziata Buttiero está muito amedrontada para permanecer no apartamento danificado onde já viveu a família. Estão sendo feitos importantes esforços para reforçar edifícios danificados através da injeção de cimento. Mas para muitas pessoas, o caos e a devastação mantêm vivo seu mundo de terremotos. Pozzuoli pode ser a terra natal e o lar da senhora Buttiero, mas circundada por escombros, ela tem medo até de passar uma noite. Para manter alguma semelhança com a antiga vida da família, a senhora Buttiero transformou o almoço em um ritual. Durante longos anos, desde que seu apartamento foi considerado inseguro, sua rotina pouco variou. Teve a sorte de herdar de sua mãe um pequeno armazém no andar térreo, onde a família pode se reunir.
Arranjando-se com um fogão a gás portátil, ela tem enorme orgulho de poder fazer para sua família o que sempre fez durante mais de 35 anos. Però io ero contenta, non mi lamentavo del lavoro che facevo. Eu era feliz, diz ela. Tudo o que me preocupava era manter a família ao meu redor. Insieme. Mas o terremoto nos dividiu. A aposentadoria em poucos anos é a meta de Raffaele Buttiero, hoje com 61 anos. Até lá, sua vida permanecerá ligada ao ritmo do mar. É como lo so, bisogna abbracciare la croce fra io e lei. Perché i figli Ele sono tutti diz, sbandati, temos essa non cruz para andare carregar, minha esposa e eu. via. E per venire a dormire Nossos nella filhos giacoppa, estão voglio todos dire, espalhados. ci abbiamo un'abitazione qui, Não podemos mais estar frate, todos si arrangiano juntos, in por isso quella casa. arrumamos esta E abbiamo- salinha. facciamo questo sacrificio, io a pescare, Minha esposa e eu nos perché sacrificamos. c'è da mangiare. E ci fa un Eu pochettino di pesco pulizia. e ela Questo è vem tutto. para cozinhar e limpar. A 1 hora, a família está reunida e o número de pessoas varia diariamente. Hoje estão com os pais, uma filha e um filho e seus respectivos noivos. É hora de conversar e rir, de comer e beber e de compartilhar os vários mundos. Hora de fingir que a família não foi dividida e que daqui a 1 hora não serão mais forçados a seguir rumos separados. Cioè, divertimento. Ed è bello quando uno insieme a figli. Vai va, a te no. Ciao. Antes que a noite caia sobre Pozzuoli, micro-ônibus lotam o mercado para transportar aqueles que, como a senhora Buttiero, moram em outras cidades. Minha família é tudo para mim, diz ela. Sozinha, tarde da noite, às vezes chego a chorar. Após o anoitecer, Pozzuoli transforma-se em uma verdadeira cidade fantasma. Depois de guardar a rede, Raffaele janta o que a sua esposa lhe deixou. É muito difícil, diz ele. Na minha idade eu poderia ir. Pozzuoli sempre foi o nosso lar. Lar ou não, muitos moradores foram forçados pelas autoridades a se retirar. Cerca de 6 quilômetros a noroeste de Pozzuoli, em uma zona presumivelmente segura, o governo está construindo uma nova cidade para 20 mil pessoas. Denominando-a de Nova Pozzuoli, as autoridades esperam que ela envolva uma vida econômica e social. Mas muitos moradores duvidam. Isolados dos amigos e entes queridos, permanecem apenas porque não têm para onde ir. Talvez ninguém tenha sido mais afetado pelos problemas de Pozzuoli do que alguns idosos que estão separados de suas famílias e de sua cidade. I muri, quando facevo quella scosta. Durante o terremoto, ela diz, as paredes faziam assim e eu clamei por Jesus. Gesù, strillavo, chiamava Gesù. O teto tremia e o cheiro de gesso rachado estava por toda parte. I calci, i gemenda, e puzzava. Andavo una paura. Não é nada mal aqui, diz ele, mas Pozzuoli sempre será mais bonita. Mas lá existe medo. Trauma. É traumático para mim pensar nos dias em que vivia em Pozzuoli. E dói vê-la tão deserta e convulsionada. Sconvolto, tutto senza nessuno, isolato.
muito mal. Tenho saudades de tudo em Pozzuoli, tudo. É meu lar. Digo-se igual. Várias gerações já foram sacudidas pelo medo. Uma nova geração aguarda e imagina quando os terremotos ocorrerão novamente. Até hoje, a sublevação vulcânica dos Campos Ardentes só foi monitorada por terra, mas o Golfo de Pozzuoli também faz parte da antiga caldeira. O professor Lorenzo Mirabili acredita que só haverá uma imagem fiel do fenômeno quando for incluído um estudo do fundo do mar. Sua equipe de cientistas do Instituto Oceanográfico de Nápoles instala instrumentos em 4 pontos do fundo do Golfo. Boias de superfície marcam sua localização. Os instrumentos indicam qualquer sublevação do fundo do mar, medindo as diferenças de altura da água entre o fundo e a superfície. Também vão monitorar a temperatura da água e a atividade sísmica, levando em conta variáveis como correntes, marés e tempestades. Transmissores movidos a energia solar enviam os dados para um computador central. Os sinais do Golfo são recebidos a intervalos de 5 minutos, 24 horas por dia. Mas Mirabile acredita que levará no mínimo 1 ano para acumular dados suficientes para determinar até mesmo o que é uma sublevação crítica e o que não é. Então ele espera as informações em combinação com as descobertas de biólogos e vulcanólogos que poderão ser usadas para desenvolver um sistema de alarme precoce para alertar Pozzuoli antes que ocorra o desastre. Os Campos Ardentes são o lar de 200 mil pessoas, a grande Nápoles de 2 milhões. A evacuação de tais números cria problemas astronômicos. No entanto, e não há dúvida, o Vesúvio ainda está vivo e vai entrar em atividade novamente. A mais recente erupção de 1944 foi filmada pelas tropas aliadas que haviam acabado de libertar uma Nápoles afetada pela guerra. Durante 3 dias, incessantemente, a lava rolou sobre fazendas e vinhedos, chegando cada vez mais perto da cidade de San Sebastiano. Localizada a apenas 5 quilômetros abaixo da cratera central do Vesúvio, São Sebastiano sempre foi um alvo fácil. Praticamente todas as gerações que aqui viveram desde o início do século XIX viram sua cidade destruída. Mesmo seu santo padroeiro parece nada poder contra a fúria do ataque. Milagrosamente, apenas 2 pessoas morreram, mas 2/3 dos edifícios foram totalmente destruídos. A maior parte da população ficou sem teto. Com 180 metros de largura, o fluxo de lava solidificada é hoje uma lembrança viva das horas arriscadas de São Sebastiano. Um homem lembra-se bem. Com 19 anos, à época da erupção, Raffaele Capazzo chegou a prefeito de San Sebastiano, cargo que ocupou durante 31 anos. Ele relembra para sua sobrinha de 10 anos os eventos de 1944, quando a lava avançou e inundou a cidade. Pode ocorrer de novo? Perguntou ela. Sim, ele responde. O vulcão está dormindo há 42 anos. Nunca o ouvimos dormir tanto. Mas, prossegue, precisamos acreditar que os cientistas nos avisarão em tempo. Sob a liderança do prefeito Capazzo, San Sebastiano é hoje uma cidade agitada e próspera. Quando jovem, foi ele quem instigou a população a não abandonar sua cidade, mas sim reconstruí-la. E reconstruíram, bem em cima da lava.
O que poderia ser uma trágica lembrança de horrores passados transformou-se num momento extraoficial à tenacidade e ao orgulho dos habitantes. O prefeito Capazzo, muito citado por sua frase "A força do homem é maior do que a força do vulcão", transformou São Sebastiano em uma cidade modelo. Modernos apartamentos e casas, várias árvores recém-plantadas, além do puro ar da montanha, estão atraindo pessoas de fora para morar aqui. Antes da erupção, havia cerca de 4.000 habitantes. Hoje, este número mais do que dobrou. E São Sebastiano é apenas uma das 14 cidades que povoam as encostas do Vesúvio. 2 vezes por ano, os habitantes das sombras do Vesúvio invadem a Catedral de Nápoles, o Duomo, aguardando um ritual muito antigo, o milagre de São Genaro, seu santo padroeiro. Dizem que São Genaro, martirizado em 305 DC, salvou a região da fome, das pragas e da cólera. Mas talvez o mais importante, ele é seu protetor contra o Vesúvio. Uma pequena quantidade de seu sangue ressecado está guardado no Duomo. Os fiéis acreditam que ele deve liquefazer-se hoje para garantir a segurança de Nápoles contra o Vesúvio por mais um ano. Às vezes o milagre não acontece, por exemplo, em 1979. Então, em 1980, a região sofreu um terremoto devastador, do qual ainda está se recuperando. Quase 3.000 pessoas morreram, 100.000 ficaram sem teto. O milagre aconteceu. O Vesúvio, acreditam os devotos, não os perturbará por mais um ano. Rezam em agradecimento. Esta terra tem suas raízes. É seu muito amado lar. E novamente São Genaro assegurou-lhes que não haverá perigo. Com a fé renovada neste lindo e promissor dia, é tempo de refletir, pensar no futuro e celebrar. Mesmo assim, enquanto divertem-se, as faces do presente evocam tenebrosamente as faces do passado. As faces dos vivos refletem as faces dos mortos. Em 1632, o vice-rei de Nápoles alertou: filhos e filhos dos filhos, escutem, eu os aviso. Cedo ou tarde esta montanha incendiar-se-á. Fujam para o mais longe que puderem. E as pessoas ainda retornam às encostas da montanha e até constroem novas cidades mais acima em seus flancos amplos e férteis. No futuro, os cientistas continuarão a ser atraídos para as cidades do Vesúvio para testar mais profundamente os mistérios do passado, para pensar no destino daqueles que perderam suas vidas. Talvez, hoje, o poder do homem seja maior do que o do vulcão.
Talvez a ciência mantenha a esperança de um futuro onde a natureza possa finalmente ser domada. Finalmente, talvez prevaleça o espírito indomável do homem. Os habitantes das sombras do Vesúvio são chamados de corajosos por alguns e de temerários por outros. O julgamento será decidido pela história. Hoje, só uma coisa é certa. Se o Holocausto quase não é temido, seu espectro permanece. A sombra majestosa da montanha ainda reina bem depois de o sol desaparecer no firmamento.